Olá, pessoal! Vamos dar seguimento ao nosso estudo e hoje nós vamos iniciar o estudo da lei de tortura, que vai cair no seu concurso público. Vamos lá? Bom, vamos falar então da lei de tortura, né? Nós temos essa lei que sempre vai ser cobrado para a gente, né, no concurso público que a gente for realizar, principalmente dessa área de segurança pública. A lei de tortura ela é uma lei pequena, mas é uma lei indispensável, né? Uma vez que o Estado brasileiro ele é signatário da Convenção Internacional de Combate à Tortura, como também ele tem na sua Constituição Federal a questão da vedação de tratamento cruel, desumano, degradante e a proibição da tortura. E isso vem principalmente em razão do regime militar, né, em que se empregava práticas torturantes, principalmente como forma de obtenção de declarações e confissões daqueles que estavam sendo imputados pela prática de determinada conduta delitiva, ou simplesmente por serem ali considerados oposição ao governo. A Constituição Federal de 1988, ela é dita como a Constituição Cidadã e ela vem como uma redemocratização do Estado brasileiro, né? E aí a gente tem nessa perspectiva que vai se iniciar o texto constitucional com os princípios e com as garantias de direitos fundamentais, né? E aí vai estabelecer a vedação da tortura como um direito fundamental, ou seja, não pode haver qualquer emenda constitucional tendente a abolir essa vedação, essa proibição. E aí nós temos também a questão de que o Brasil ele adota convenções internacionais de combate à tortura. E o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal traz para a gente que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Também, ainda no artigo 5º, um artigo muito importante, traz para a gente, no seu inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, insuscetível de fiança, para que se possa responder o processo em liberdade, né? E insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo, né? Olha aí a amplitude, adotando-se não só a teoria do autor, né, do fato, como sendo aquele que executa, mas também aquele que tem o domínio do fato, respondendo os mandantes, os executores e também aqueles que são garante legal, né? O que podendo evitá-los se omitem. Então aqui nós temos na própria Constituição mandado, que é ordem de criminalização. Já traz que a lei, ela vai ter que especificar essas situações aonde nós temos a necessidade de combater o crime de tortura. Então, a lei vai ter que especificar quais são as condutas que serão tipificadas como tortura. Isso é muito importante, além de já limitar a atuação que nós vamos ter do legislador infraconstitucional, porque esse crime ele já vai ser inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, ok? Cuidado, pessoal, que nessa perspectiva nós não podemos esquecer o seguinte: o crime de tortura, ele não é imprescritível. O que isso quer dizer? O Estado, ele tem um prazo para puni-lo, né? E vai ser feito de acordo com aquela tabela prevista, né, no artigo 109 do Código Penal. Então, ele, com o tempo, se o Estado não vai exercer o ius puniendi, ele vai se prescrever. Os únicos crimes que não prescrevem é o crime de racismo, que vai impedir o exercício de direitos, por exemplo, baseado na cor, na origem, na etnia, previsto lá na Lei 7.716 de 89. E também nós temos o crime, né, de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Então, são só esses dois crimes que são imprescritíveis. E outra questão importante, embora o crime de tortura ele seja inafiançável, ele vai ser possível, né, que o juiz permita que haja a liberdade provisória, que esse indivíduo venha a responder o processo em liberdade, né, sem fiança, ok? Além disso, nós temos o artigo 5º, o seu inciso 41, que traz, né, que a lei vai punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a gente tem também um mandado de criminalização. E aí, o crime de tortura, ele também é insuscetível de anistia. A anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente da República e é como se fosse um perdão, né? Se perdoa a prática de um fato criminoso. Normalmente vai incidir sobre crimes políticos, mas isso nada impede que possa também incidir sobre crimes comuns. E vai extinguir os efeitos penais principais e secundários do crime, tá? E aí os efeitos da natureza civil podem permanecer, né? Eles permanecem íntegros, mas não vai, por exemplo, ter reincidência, né? E é concedido por meio de uma lei federal ordinária. Bom, vai ser concedida tanto antes do trânsito em julgado, que é a chamada anistia própria, ou pode ser também depois do trânsito em julgado, que é chamado de anistia imprópria. A graça já é um benefício individual, que vem aquela herança, né, do rei. O rei ele pode conceder o perdão à graça, né? Esse requisitos do absolutismo que a gente ainda tem na nossa legislação. Então, vai ter um destinatário certo, depende do pedido do sentenciado. Então, aqui a gente já tem a condenação. O indulto é um benefício coletivo, sem destinatário, né? Certo. É concedido de ofício, não depende de provocação. Concedidos tanto o indulto quanto a graça por decreto do presidente da República. E aí vai se apagar os efeitos executórios da condenação, porém, os efeitos penais primários e secundários continuam. Então, o indivíduo que é agraciado, ele vai ser, por exemplo, reincidente, se for o caso, ok? E aqui tem uma questãozinha, então, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que traz para a gente: a tortura e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional são crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Aqui o correto seria que são crimes inafiançáveis, mas eles são prescritíveis, a questão da tortura e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, aí sim nós vamos ter que ele é imprescritível e inafiançável. Mas a tortura, ela prescreve. Cuidado com isso, pessoal. E aí, então, aqui dentro do artigo 5º da Constituição Federal, nós também ainda temos: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, né? Com a votação de 3/5, eles passam a ter emenda de status, né? De emenda constitucional. Nós temos 2 exemplos: a questão do Tratado de Marrakech, que é a questão do livro acessível, né? Para pessoas que têm aí dificuldade de visão, que sofrem ali de uma deficiência visual, ou que tem transtorno de TDAH, de dislexia, né, que não permite que essas pessoas tenham uma leitura normal, né? E também a questão da Convenção Internacional da Proteção da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Agora, as demais normas de direitos humanos, quando elas adentram no ordenamento jurídico pátrio, elas vão ter força de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das demais normas, ok? Então, fica aí também essa dica, né, que envolve tanto direito penal quanto direito
humanos, né? Porque a gente vai ver que alguns tratados de direitos humanos vai interferir na esfera penal, como é o caso da lei de tortura. E os direitos e garantias expressos nesta Constituição, então, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, né? Então, a gente tem aqui uma Constituição que ela é aberta, né? Ela é ampla para adotar princípios, né? E regimes de proteção de direitos humanos, mesmo que estão previstos, né? Em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Nós temos, então, também, né, o artigo 60, que traz a questão da cláusula pétrea, lá no seu parágrafo 4º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não será objeto de deliberação a proposta à emenda tendente a abolir os direitos e as garantias individuais. E aí a gente vai buscar o conceito, né, de crimes de tortura previsto na Convenção Internacional contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, que foi aprovada, isso está no âmbito do sistema onusiano, né? Então, no Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, e foi ratificada e promulgada pelo Estado brasileiro em 1901. E aí nós temos, para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Quando tais dores ou sofrimentos, veja que o elemento sofrimento, ele é importantíssimo para a caracterização da tortura, são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então, esse é o conceito que traz a Convenção Internacional contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis e desumanos, voltado muito também para a punição do agente público que comete essa conduta. Aí nós temos a tipificação dos crimes de tortura previsto na Lei 9.455 de 97. A lei de tortura, ela foi uma lei muito criticada devido à imprecisão na tipificação dos crimes. Na verdade, ela foi uma lei que foi feita na correria, às pressas, sem muita discussão em relação aos seus artigos, né? O Poder Legislativo ele precisava dar uma resposta à questão do escândalo, né? Que foi ali trazido pela mídia em razão de condutas de policiais que estavam torturando moradores do aglomerado, né? Favela Naval, na época conhecida, em Diadema, né? Em que esses policiais, eles foram filmados extorquindo dinheiro, humilhando, espancando e até mesmo executando pessoas numa blitz. E aí tem até uma música, né, do Caetano Veloso que traz, né, Cadê o Amarildo? Que foi uma dessas pessoas que foram executados, né, nessa operação policial, né, que ocorreu no aglomerado naval, em Diadema, e até hoje não foi encontrados restos mortais, né, do Amarildo. E aí a gente tem essa realidade ainda, né, existente no nosso país, né? E aí, devido a uma resposta, a uma necessidade de se responder a
pressão que vinha da mídia, né, em relação também a esse comportamento errôneo dos policiais, é que às pressas foi feita, né, foi cumprido o mandato de criminalização previsto na Constituição do crime de tortura, a Lei 9.455 de 97. E aí, eu até trouxe uma reportagem da fonte Agência Senado para a gente observar. Com 33 anos de polícia militar e carregando a experiência de ter sido comandante-geral da PM do Rio de Janeiro, o coronel da reserva Ibe Silva Pereira acredita que a tortura também é consequência dos 300 anos de escravidão em terras brasileiras. Confia que uma parcela da população aprendeu e vem repassando ao longo dos séculos o aprendizado de que há certas pessoas que são aí, né, gente, subcategorizadas, né, pobres, negros, homoafetivos, por exemplo, que são coisas e não gente. Continuamos a ser uma sociedade verticalizada, marcada pela escravidão. A violência que se pratica pelo Estado brasileiro é impensável fora desse contexto histórico, né, gente? Esse contexto colonizador, né? Dissipador, né? Que a gente tem, principalmente aí, se a gente for pensar, né? Na questão dos escravos, na questão dos indígenas, que foi ali, ocorreu um verdadeiro genocídio, né? Então, nós temos essa cultura ainda, né, ranço dessa cultura escravocrata, agressiva e violenta, de que nós herdamos dos nossos colonizadores. É lamentável isso, mas tem cura, né? Acredita aí o PM, essa reportagem foi retirada, né, da Agência Senado. E aí eu trouxe para vocês, né, isso não é novidade. Nós temos, né, que os corpos negros não são laboratórios de tortura, né, sem contar também que ocorre, né, a necessidade de a gente estudar a questão do crime de tortura, é que no âmbito da segurança pública, né, infelizmente, alguns profissionais acabam ali praticando os crimes, né, voltados ali para tortura. A gente teve recentemente uma notícia de uma investigação dentro do presídio, né, da Nelson Hungria, chamado Touro Bronze, a investigação do Ministério Público junto com a Polícia Civil para poder averiguar, né, uma denúncia em relação às torturas que ocorreram no ano de 2020. Então, é algo que realmente ainda ocorre e precisa de uma legislação no intuito de coibir tais condutas. E aí, nós vamos ver, né, os crimes de tortura. O artigo 1º traz para a gente. Constranger é intimidar alguém, né, pessoa, com emprego aí que é necessário de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, ou então para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Depois nós temos o inciso 2, submeter alguém sobre a sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, e aqui, para caracterizar o inciso 2, tem que haver o intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Nós temos, né, que a regra, que no crime de tortura, nós temos a pena de regra de reclusão, né, de iniciar ali no regime fechado, de 2 a 8 anos, ok? Aqui é importante a gente saber que a tortura, em qualquer das suas modalidades, é crime material. Eu preciso, para consumação, né, para a gente falar que houve ali o crime de tortura, a caracterização do sofrimento da vítima, que pode ser tanto de natureza física ou mental, né? Então, nesse caso, é possível haver a tentativa da tortura, né? O indivíduo ele só não vai consumar a tortura, né? Quando iniciados os atos executórios, ele vai ter ali a sua vontade, ela vai ser ceifada, vamos dizer assim, né? Por forças alheias à sua vontade mesmo, né? Então, iniciada a execução, nós temos, né, que o crime ele não se consuma por
forças por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Ou então o agente, ele mesmo, né, de forma voluntária, ele pode desistir também, iniciada a execução, ele pode desistir de continuá-la, né? Também chamada desistência voluntária. Bom, a ação penal do crime de tortura, como regra, né, é uma ação penal pública incondicionada à representação, ok? Então, fica aí bem claro para a gente em relação a isso, né? Não é possível, gente, o arrependimento posterior, obviamente, né, que o arrependimento posterior, ele só vai ocorrer nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado a coisa, restituída a coisa, até o recebimento da queixa ou da denúncia. E aí a gente teria uma redução da pena de 1 a 2/3, né? Então, é importante a gente observar isso, né? Agora a gente vai ver a modalidade dos crimes de tortura, né? A tortura prova ou tortura persecutória, aquela que vai buscar algo infligida, né? E a gente tem o especial fim de agir com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Nós temos a tortura para a prática de crime, ou também chamada de tortura-crime. Ela é infligida para provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. E nós temos a tortura discriminatória, ou também chamada tortura racismo, que é infligida em razão de discriminação racial ou religiosa. Lembrando que isso é taxativo, né? Que a lei penal incriminadora, ela é taxativa. Tortura castigo, infligida como forma de aplicar um castigo pessoal, né? Ou medida de caráter preventivo no intuito de causar ali um intenso sofrimento. É o que está previsto no inciso 2. Tanto o que está previsto no inciso 1 quanto no inciso 2, a regra é que a pena vai ser de reclusão de 2 a 8 anos. Ficamos por aqui e na próxima aula vamos dar seguimento a essa lei tão importante que é a Lei 9.455 de 97, que dispõe sobre o crime de tortura. Até lá, um abraço.